Bom, vamos para mais uma prática de desenvolvimento de algoritmos por meio de fluxograma. Nosso primeiro exercício, nosso primeiro exemplo, pede para desenvolver um fluxograma que recebe como entrada um valor inteiro informado pelo usuário e escreve na tela se o valor informado é um valor par ou um valor ímpar. Então, vamos lá ao fluxograma. Primeiramente, nós precisamos de um início. Depois, nós precisamos que quem está operando o programa, ou quem vai operar o algoritmo, quem vai operar o programa, informe um valor inteiro. Então, vamos dar uma saída na tela para pedir para informar um valor. Informe um valor. Depois que a pessoa digitar o valor, a gente pega o valor digitado e armazena em uma variável. Aqui vamos chamar de valor. Bom, agora é só fazer a lógica com uma condicional, para ver se esse valor digitado é um valor par ou é um valor ímpar. Então, para isso, vamos fazer uma decisão. Essa decisão é verificar se valor mod ou simplesmente asterisco, 2 é igual a 0. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou submetendo o valor digitado para uma divisão inteira por 2. Se o resto dessa divisão for 0, significa que o valor é par. Se o resto dessa divisão for diferente de 0, significa que esse valor é ímpar. Então, vamos dar a situação aqui, caso seja sim, a resposta, caso seja verdadeira a resposta para essa pergunta, valor mod 2 é igual a 0? Se for sim, vai escrever na tela par. Se for não, vai escrever na tela ímpar. Nos dois casos, eu já parto para o fim do algoritmo. Então, fim. Agora é só ligar uma caixinha na outra. Então, vamos lá. Do início vai para a informação na tela, pedindo para informar um valor. Depois pega esse valor informado, guarda dentro da variável valor. Depois ele vai para o teste condicional. Se a resposta para esse teste for verdade, ele vai para par. Se for falso, ele vai para ímpar. Em todos os dois casos, ele vai para o fim. Vamos à segunda prática. Desenvolva um fluxograma que recebe como entrada um valor inteiro informado pelo usuário e escreva na tela a soma de todos os números entre 0 e o número informado pelo usuário. Ou seja, o usuário vai informar 5. Nós precisamos de somar todos os antecessores desse número 5. Por exemplo, 0 mais 1, o resultado mais 2, o resultado mais 3, o resultado mais 4, o resultado mais 5. Então, para isso, nós precisamos de um início. Vamos lá. Depois vamos precisar de solicitar o valor a quem está usando o programa. Informe um valor. Depois de informado o valor, nós vamos guardar em uma variável inteira, chamada valor. Agora, nós precisamos de uma outra variável. Vamos colocar um processo aqui. E vamos zerar essa variável. Então, vou colocar aqui variável x recebe 0. E uma outra variável para controlar o laço de repetição. Vamos colocar aqui um laço de repetição, Essa outra variável vai ser i recebe 0 também, que essa variável i ela é responsável por percorrer os valores de 0 até o valor informado, e a variável x é quem vai ficar recebendo sempre essa soma acumulada. Então, para fazer esse laço de repetição, nós vamos colocar uma condicional aqui. A condicional vai ser i, que começa com 0, é menor ou igual ao valor informado pelo usuário, que é a variável que está dentro dessa
é o valor que está dentro dessa variável aqui, né? Enquanto ele for, eu vou repetir o procedimento. Qual que é o procedimento? Aí vai ter um processo aqui. Aí esse processo vai ser x recebe o valor que x tinha mesmo, mais o valor de i. Que o i, como ele vai repetir diversas vezes de 0 até o valor informado, então cada hora ele vai ter um valor diferente. Depois, junto com isso, eu vou fazer o i, que é a variável que controla o laço. A cada vez que ele fizer esse procedimento aqui, ele recebe mais um, para que ele não fique repetindo infinitamente. Então eu vou passar sempre mais, toda vez que ele fizer isso, então ele vai pegar 0, depois mais 1, na próxima vez ele é 1, depois mais 1, na próxima vez ele é 2, depois mais 1, na próxima vez ele é 3, e assim sucessivamente, né? Quando ele terminar de fazer todo esse processo aqui, daí eu só preciso mostrar na tela, né? Quando essa condição não for mais verdade, eu mostro na tela o valor de x, que é a variável que contém o acumulador da soma de todos os números antecessores a valor. E depois disso eu finalizo o fluxograma. Daí só dar um fim para ele. Agora, só ligar, né? Do início ele vai jogar uma informação na tela, né, escrito informa o valor. Depois a pessoa vai digitar no teclado, eu vou guardar na variável valor. Depois ele vai seguir para essas atribuições aqui, né? Então vai declarar uma variável x e inicializar ela com 0, né? Passar 0 para ela, depois i e passar 0 para ela, depois eu vou para essa condicional. Nessa condicional eu vou perguntar, o i é menor ou igual a valor? Começou em 0, eu não sei qual é o valor, que o valor é independente, né? É a pessoa que vai digitar, mas se for sim, eu venho para cá, faço o x receber o valor que x tinha mais o valor de i, e faço o i receber o valor que ele tinha mesmo mais 1, né? Para que o i seja 0, 1, 2, 3, 4, até o valor informado pelo usuário, né? Que está dentro dessa variável valor. Depois desse procedimento aqui, toda vez eu volto e testo essa condicional de novo. Até que não atenda mais, aí eu venho para cá. Quando a resposta para essa pergunta i é menor ou igual ao valor for não, for falso, eu mostro a variável x na tela, que é quem tem o acumulador aqui, e termino o programa, né? Termino o fluxograma. Terceiro problema. Faça um fluxograma que mostra na tela todos os números ímpares entre 1 e 1000. Bom, esse problema ele não precisa, né, de solicitar uma entrada, né, de solicitar um valor para quem está usando o programa. Então ele já vai direto, né, à parte lógica, então ele acaba sendo até um pouco mais simples. Então vamos lá. Início. Nós precisamos apenas de uma variável, né? Então a gente vai ter aqui um processo simplesmente para declarar uma variável e inicializar ela em 1, né? Porque essa variável i, ela é a variável que vai ficar responsável por controlar esse laço de repetição. Então ela começa em 1 e ela vai até 1000. Na hora que essa variável for mais do que 1000, for maior do que o valor 1000, ele vai deixar de repetir, né? Então a lógica aqui simplesmente é para a repetição, né? Essa primeira condição. Então, nessa primeira condição, nós vamos testar se i é menor do que 1000. Se a variável i aqui é menor do que 1000. Se ela for, a gente direciona para outro teste para saber se ela é ímpar. Então, aí basta só saber se o i é mod 2 é igual a 1. Né? Se o i dividido por 2, o resto dessa divisão for 1, significa que o número é ímpar. Ou seja, ele não é um número que é divisível por 2. Neste caso, a gente sabe que esse número ele deve ser impresso na tela. Né? Então, nós vamos mostrar aqui uma saída na tela. Nós vamos mostrar esse número, esse valor de i na tela, e nós vamos fazer um outro processo aqui, que é incrementar essa variável i em 1, para que ela vá andando até que ela não atenda mais essa condição aqui. Então, nesse ponto, o i recebe i mais 1.
recebe, né? Aqui. I recebe I mais 1. Então vai chegar... bom, aqui pra gente, nesse caso, só vai imprimir esse valor se for sim a resposta para esse teste. Se for não, nós precisamos direcionar direto para esse incremento, ou seja, não é um valor que precisa ser impresso na tela, não é um valor que nos interessa, ou seja, não é um valor ímpar. Então, acrescenta mais 1 no valor de I, para que ele seja testado o próximo valor, e volta no laço. Até que o I não atenda mais a essa condição, daí ele pode finalizar o programa, vindo aqui para o fim, né? Então, só vamos precisar de um cuidado maior aqui nesse fluxo, né? Vamos começar a ligar aqui, a dar o direcionamento para o programa. Então, vamos lá. Inicializei uma variável em 1, né? A variável I. Testei se ela é menor que 1000. Se for menor que 1000, eu venho para cá. Se não for menor que 1000, eu posso terminar o programa, né? Só vai repetir enquanto ela for menor do que 1000. Né? Agora, eu testei aqui. O I dividido por 2, o resto é 1, ou seja, o número ele é ímpar. Então, se sim, eu mostro ele na tela. Se não, vou colocar ele aqui. Se não, eu só incremento ele direto, né? Porque depois eu vou voltar do incremento para o laço aqui, né? Ficou difícil aqui. Aí. Se não, eu volto ele para lá. Né? E se ele imprimiu, de todo jeito, ele vai entrar aqui, né? Para incrementar essa variável em 1. Né? Então, vamos dar uma repassada no fluxo. Declarei uma variável, inicializei ela com 1 e vim aqui para o teste. Essa variável, que começou em 1, é menor que 1000? Se sim, vem para cá e testa de novo. Essa variável dividido por 2, o resto é 1? Se sim, mostra o número na tela, que é o que me interessa, né? Exibir na tela todos os números ímpares. Aí eu incremento essa variável em mais 1 e volto para cá e testo de novo, né? Aí essa variável, ela continua sendo menor que 1000? Sim, então vem para cá e eu testo. Essa variável dividido por 2, o resto é 1? Se não, ou seja, se não for uma variável, um número ímpar, né? Se não retornou 1, retornou 0, eu venho para cá, incremento mais 1 nessa variável, né? Ela passa a ser o próximo valor, e eu volto para cá e testo de novo. Eu vou ficar repetindo esse processo aqui até que esse teste me retorne não, até que esse teste seja falso. Na hora que esse teste for falso e me retornar não, eu termino esse fluxograma.